Mano, o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, o pessoal tá falando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. Mano Diniz chama o árbitro Matheus Candansan do jogo de hoje do Corinthians de mascarado do caralho. Agora a gente vai avaliar aqui os lances, né, pra saber o que a gente acha, né. O Corinthians reclama de 2, né, de 3, né. Um deles foi um pisão na origem da jogada do segundo gol do Mirassol, mas essa imagem aqui eu não tenho. Primeira expulsão que foi anulada. O Edson Carioca tinha recebido o vermelho por essa entrada, o VAR recomendou a revisão e a anulação do vermelho. Se liga aí, ó. Entrada por trás, travou ele um pouquinho o tornozelo. Essa eu fico um pouco na dúvida, mas agora o pênalti marcado pro Mirassol, né, que abriu o marcador nesse lance. Porra, cara, aí, sinceramente. Cara, esse pênalti foi nada, né? O Matheus Bidu nem faz ali o movimento pra cometer pênalti. Não faz sentido nenhum ele ter marcado esse pênalti. Eu não achei nada, rigorosamente nada. Aquele pênalti que é marcado aqui no Brasil, porque os árbitros aqui marcam tudo que é contato, né? Tá aí, ó, o Carlos Eduardo, né, que tá jogando muito bem, tá? Passou no meio de 2. Eu, sinceramente, eu não acho que teve contato pra pênalti, mano. Aceito opiniões diferentes, mas não achei. Foi pênalti aquilo lá, não aconteceu nada. Carga muito baixa, não teve um puxão, não teve um toque embaixo, não aconteceu nada. E aí o VAR não chamou. Por que o VAR não chamou? Ele estava perto do lance, ele estava perto, o que você viu aí? Eu vi isso, não sei o que, não chama. Ele considerou que era interpretativo. Pô, foi errado, cara. Eu não vi nada ali, eu não achei puxão, eu não achei nada. Não achei, não consigo... Não, mas embaixo, se alguma... Cara, e não é a primeira vez que acontece erro de arbitragem. Desde o Brasileirão do ano passado tá acontecendo diversos erros de arbitragem contra o Corinthians, né? A perna bateu no joelho do Bidu, foi a perna contrária, foi a perna que estava do lado de lá, que passou por trás da perna do jogador do Mirassol, assim, ele já foi para cair. Ele já foi louco para tomar um pênalti, e eu não achei o puxão suficiente para derrubar um atleta daquele tamanho, cara. Não achei, não consigo ver pênalti ali, não. Eu vi de novo 1000 vezes. O Clebinho mandou, falou, cara, mas foi pênalti embaixo. Eu fiquei olhando, tá vendo o jogo pela Cazé TV, eu acho que o Cazé também acha que não foi. Foi o menor pênalti do ano. A expulsão, né, é um carrinho por trás que não pega, né? Perigoso para amarelo, porque não chega a pegar. Então ele corrigiu corretamente, o VAR chamou. Aí você dá um pênalti que não tem falta, nem embaixo e nem em cima. Não tem empurrão, não tem... Aí o jogador se joga de um jeito que ele não pega a bola, porque o goleiro chegou nele. Ele se joga porque ele se estica, porque ele adianta a bola. Aí você pega a expulsão, que era do menino que fez o gol de cabeça, é o... Edson Carioca. Edson Carioca, né? Aí ele dá o carrinho, o que o VAR faz? Inteligentemente, olha, vem cá, você não acha que você foi muito duro? Você não acha que a expulsão do menino não foi isso? Legal, beleza. E o árbitro que decida. Agora, num pênalti, ninguém chama, ninguém revisa. O que fizeram pro Corinthians hoje é pouco na história pro Corinthians. É roubado toda hora. É inacreditável. Aí vem um árbitro Candansan, que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Um árbitro que não tem moral. Um árbitro. Aí você dá um pênalti. Bem, boa noite a todos e todas. A gente vem fazer um registro, infelizmente, novamente, sobre a arbitragem, né? Não é justificar a derrota, mas erros claros, né? Todo mundo viu a expulsão do jogador do Mirassol. O sentimento do árbitro de campo, acho que muitas vezes tem que prevalecer. Ok, o VAR chamou. Um lance muito parecido com o do André, que foi a expulsão sumária, que pegou 2 jogos. Depois a gente tem o lance do segundo gol do Mirassol, em que tem uma falta muito clara no Garro, isso é indiscutível. Então, se o lance do pênalti também, que para meu ver é discutível, mas é decisão da arbitragem, se aquele lance do pênalti é uma falta, é inadmissível que o lance do segundo gol não se dê uma falta no Garro, né? Foi um pisão pertinho ali do cruzamento que foi feito pelo lado direito. Então são situações, todas elas, que nos trouxeram prejuízo. A expulsão que foi revertida, que poderia ter sido mantida, o pênalti que é discutível, mas ok, prevaleceu a decisão do árbitro, e o segundo gol não tem nem o que questionar. Então, falta clara. Então a gente faz esse registro, isso traz prejuízo ao Corinthians, isso interfere na produtividade. Quero deixar um registro também que o Hugo foi punido por declarações, e outros atletas de outras equipes fizeram declarações até com um tom muito mais pesado e não foram punidos. Queria entender também esse critério. Aí já não é arbitragem, é o STJD. Eu acho que a gente tem que colocar esse questionamento de forma educada, mas de forma firme,
porque reiteradamente o Corinthians vem sofrendo prejuízo. Isso não pode acontecer. A arbitragem influenciou diretamente no resultado de jogo. Não estou dizendo que não teria derrota com isso. O aspecto técnico é outra coisa. Porém, diretamente houve um prejuízo e a gente vem aqui deixar esse registro, externar isso para que se possa ser discutido. E amanhã, na reunião de arbitragem, a gente vai estar em voo na hora, mas vamos designar alguém para representar o Corinthians, para fazer os devidos questionamentos também na reunião de arbitragem, para entender os critérios usados, as falhas que, ao nosso ver, trouxeram aí interferência no campo de jogo e também no resultado da partida. O foda é ter que vir aqui e falar as mesmas coisas de sempre. Vamos lá. O Corinthians não tá no Z4 porque perdeu pro líder, porque perdeu pro vice-líder, porque tomou um couro do terceiro colocado. Não. O Corinthians está no Z4 nesse momento porque perdeu pro Mirassol. Porque não conseguiu ganhar da Chapecoense fora de casa, que todo mundo foi lá e ganhou. Porque não conseguiu ganhar do Vitória, um jogo que nem deu um chute no gol. Porque perdeu pro Inter em casa. Porque empatou com o Santos com 2 jogadores a mais dentro de campo. São por esses jogos que o Corinthians está na zona de rebaixamento. E a gente fala isso desde o ano passado, cara. É desde o ano passado que eu tô vindo aqui e falado no todos os pós-jogos dessa campanha do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Cara, e realmente, contra os times grandes, o Corinthians faz grandes jogos, né? Eu não entendo porque quando é time menor, assim, ou time que tá brigando pra não cair, o time parece que desaprende a jogar bola ali, né? Não ganha esses pontos porque pega um time mais fraco, um time sem orçamento, um time limitado e fala, vem aqui, eu sou o Robin Hood de Itaquera, você tá precisando de ponto? Toma aqui 3 pontos. E vai lá e entrega pros caras desse jeito. Jogo muito ruim do Corinthians, muito abaixo, irreconhecível em relação ao que a gente viu contra o Peñarol e viu em outros jogos recentes do Corinthians do Fernando Diniz. Hoje, uma equipe completamente despassada dentro de campo, desorganizada, que não conseguiu criar, que não conseguiu assustar o adversário, com muitos e muitos problemas na entrada da área e na saída de bola, e coisas que embarram inclusive em atuação individual de jogador. Hoje, o Matheus Bidu foi comido vivo, foi jantado o primeiro tempo inteiro pelo ponta dos caras, o Carlos Eduardo, que fez uma fumaça gigantesca na lateral esquerda do Corinthians. Ranieri não conseguiu corresponder, que nem ele teve a atuação dele contra o Vasco, que foi uma ótima atuação como lateral. O Garro hoje, mal tocou na bola, não conseguiu criar. Yuri Linger até fizeram 2 boas jogadas, mas tirando esses poucos momentos, não conseguiram ser influentes em nada durante a partida. E aí a gente entra no ponto que é mais crítico dessa análise individual dos jogadores, que é a fragilidade do elenco do Corinthians. Eu venho falando isso aqui há muito tempo também. O elenco do Corinthians é frágil. O elenco do Corinthians, num geral, não tem um alto nível. Você perde o Gustavo Henrique na zaga, você tem que entrar com o André Ramalho, mano. Você perde jogadores aí no meio de campo, é jogar com o Alan e Matheus Pereira, que são 2 jogadores que não entregam nada, que não significam nada dentro de campo pro Corinthians. Chega no segundo tempo, é Pedro, Raul e Alex Santana. Aí tá de sacanagem, porra. E não é desculpa não, individualmente foi mal, mas coletivamente também não funcionou nada no time do Corinthians hoje. E além de tudo isso, contamos com a ótima, a excelente, né, bem entre aspas, a atuação do árbitro da partida, Matheus Candançan. Mais uma arbitragem horrorosa no Campeonato Brasileiro. A expulsão do jogador dos caras, até achei correto não expulsar. Tinha que realmente ter tido a revisão do VAR. Mas o pênalti pra eles não foi nada, na minha opinião. Passou o jogo inteiro picotando a partida e pra piorar, ele conseguiu acabar o primeiro tempo, faltando 1 minuto e meio pros acréscimos que ele mesmo tinha dado. Com 1 minuto e meio antes, ele acabou o primeiro tempo. A situação no Campeonato Brasileiro é muito complicada e a gente vai ter que aturar tudo isso e tentar se livrar disso no majestoso contra o São Paulo. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse jogo do Corinthians. O Corinthians que mais uma vez foi prejudicada pela arbitragem. No primeiro lance ali, teve o lance da falta do cartão vermelho. É um lance muito interpretativo, né? Mas aí no pênalti ali, não foi pênalti, não foi nada ali. Realmente ali, o Matheus Bidu nem encostou direito no jogador do Mirassol. E deram um pênalti ali inexistente. O VAR nem chamou para revisar o lance, então não fez sentido nenhum. E no segundo gol teve a falta ali no Garro, que o juiz também, o VAR nem chamou para analisar. E realmente aí, esses erros de arbitragem vem prejudicando o Corinthians, não é de hoje. Faz muito, desde o Brasileirão do ano passado, tá acontecendo em muitos jogos, então realmente o Corinthians aí tem que tomar uma atitude, porque não pode deixar passar esses pontos aí que estão perdendo por conta da arbitragem. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!